Bom, agora sim, né, Ângelo? Vamos apresentar o nosso tema, né? O meio ambiente e desenvolvimento, o homem contra a sua natureza. Esse projeto, gente, é um projeto cultural que chama-se Quartas do Saber, na livraria Martins Fontes. Então, o Ângelo, ele vai estar nesta quarta-feira, dia 31/7, a partir das 19h30, no auditório da livraria Martins Fontes. Ele vai estar trazendo conhecimento e saber. Então, nós vamos fazer aqui algumas perguntas, né, sobre o tema, para que ele possa esclarecer mais para o ouvinte. E se você faz o curso de gestão ambiental, se você é estudante da área, né, do conhecimento sobre o nosso planeta, sobre nosso cuidado especial que a gente tem que ter com o nosso planeta, o cuidar especial é importante, então você vai poder aprender um pouco mais aqui. E o telefone para fazer a inscrição é o 2694-9466. Teria que estar ligando, né, a partir de amanhã para estar fazendo a inscrição, porque são vagas limitadas. Então, vamos lá. Muito bem, Ângelo, bom dia. Bom dia, Val. Bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui para falar sobre esse tema que eu gosto muito e eu acho que é muito importante para que as pessoas possam conduzir suas vidas por um caminho mais feliz, vamos dizer assim. É isso aí. Então, vamos lá. Quando e por que surgiu o movimento ambientalista? Olha, a gente pode fazer um marco referencial a partir da década de 1945, o final da Segunda Grande Guerra, né? Então aí a gente pode observar o surgimento de dois grandes blocos, né? Então tinha lá a União Soviética de um lado, os americanos e aliados do outro, e uma disputa muito acirrada, né? Pelo poder, o poder do átomo, o domínio do átomo, o poder tecnológico, o poder da ciência, né? Então houve uma corrida, né? Uma corrida porque a nação forte, a nação bem-sucedida é aquela que podia dominar esses elementos. A química teve um avanço muito grande, mas chegou uma hora, aí já por volta da década de 60, 1966 a 1968, que apareceu assim uma desconfiança muito grande com essa tecnologia, principalmente na área da química, né? Por exemplo, teve um livro muito importante, Primavera Silenciosa, de uma bióloga americana chamada Raquel Carson. Essa mulher, ela escreveu um livro que praticamente eu considero o marco do movimento ambientalista. Estava tendo muito exagero nessa coisa de usar substâncias químicas, por exemplo, defensivos agrícolas como o DDT, e ela escreveu um livro muito importante que chamou a atenção do governo americano. E as indústrias produtoras de substâncias químicas quiseram fazer um lobby para poder prejudicar o trabalho dessa mulher. E essa mulher conseguiu convencer as pessoas de que esses venenos agrícolas eram prejudiciais à saúde. Então esse foi o começo do ambientalismo que hoje em dia a gente vê no que a gente fala nas nossas rodas de conversa, né, sobre os problemas do meio ambiente. Então eu considero esse um marco. Que bacana, né, que essa escritora conseguiu essa superação, né, vencer os obstáculos, que é muito difícil, nessa explosão toda de conhecimento, né, de tecnologia. Bom, e qual o panorama do movimento ambientalista na atualidade hoje? Então, hoje nós estamos virando uma página, né, do movimento ambientalista, porque hoje em dia nós estamos considerando também que falar sobre o meio ambiente não é só você falar sobre plantas, animais e deixar de fora o ser humano, né? Deixar de fora aquele que causou tantos problemas, também faz parte desse meio ambiente. Então, hoje em dia, você não pode mais falar de movimento ambientalista sem considerar os problemas que afetam o cidadão, o ser humano como um todo, né? Pobreza, exclusão social,
né? São problemas ambientais também. Esse é o novo panorama, né, da educação ambiental e do ambientalismo. Muito bem. Ângelo, como você está colocando essas questões também sociais, políticas, né? Essa fomentação toda, é possível conciliar desenvolvimento com a natureza? Então, esse é o nosso desafio, né? Mas é possível. Nós não estaríamos lutando por isso se não fosse possível fazer esse tipo de trabalho. Desenvolvimento de fato. Não estou falando, assim, não existe um desenvolvimento econômico se não tiver um desenvolvimento social e um desenvolvimento no meio ambiente, como um todo. Então, na verdade, a gente fala desenvolvimento de verdade, não apenas um crescimento econômico, né? Voltando à historinha dos americanos e dos russos, da União Soviética como um todo, que hoje não existe mais. Mas os americanos hoje estão se recuperando de uma crise, né? Sim. Então, de que adiantou toda aquela corrida e tal, se você sabe muito bem que lá nos Estados Unidos tem pobres também. Então, o desenvolvimento, de fato, ele não deixa essa desigualdade social. Parece uma utopia, mas existem outras formas de se trabalhar o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento não é só um crescimento, uma expansão. É desenvolver habilidades, capacidade de raciocinar. Vamos usar o nosso conhecimento científico, tecnológico e tudo mais para promover uma justiça social mesmo, né? Fazer com que as pessoas tenham a capacidade de entender a importância do meio ambiente, de entender que nós somos parte do meio ambiente, não somos dono de nada. Sim, não podemos mudar tudo, mas cada um tem que se promover a pensar em fazer sua parte, né? E isso começa dentro de casa, né? Começa dentro do próprio ambiente, né? A criança, ela precisa também dessa orientação dos pais, principalmente, apesar que as mães trabalham nas grandes metrópoles, estão muito atarefadas, mas não podemos esquecer que o crescimento é isso, é a criança crescer dentro da sua própria natureza, né? Que bacana pensar a criança com experiências dentro da própria casa, plantando, colhendo, né? Tudo é possível, é só criar, né, Ângelo? Exato. Então, por exemplo, nós estamos aqui na Paulista, né? Um lugar bonito do ponto de vista arquitetônico, né? Um marco de poder econômico, né, do país, né? A Avenida Paulista, por exemplo. Porém, aqui é o nosso habitat nesse instante e muitas pessoas moram por aqui, né? Então a gente olha por aí na rua, hoje em dia está um movimento danado lá fora, todo mundo passeando, andando, correndo, brincando de skate, de bicicleta, etc. e tal. Esse é o nosso ambiente. A gente não precisa ir lá no meio do mato para encontrar a natureza. A natureza, ela está onde existe vida. Bacana, Então né? esse É lugar verdade. que nós estamos aqui, ele, apesar de uma criança que mora por aqui, nesse lugar tão concretado, né? Tão rígido, tão cinza, essa criança também habita um ecossistema, né? O seio da sua família. É verdade. Então esses ensinamentos mínimos, essas experiências mínimas são importantes. A gente não precisa combater o aquecimento global para dizer que está fazendo ambientalismo. Pelo contrário, são as mínimas coisas, como você me disse. Saber que o alimento vem de uma planta, que muitas crianças não sabem, e que o leite vem de um animal, que não vem da caixinha, está no supermercado, é fundamental, é o primeiro passo, porque nós não podemos perder isso de vista, né? Isso, e a reciclagem também, né? Muitas ONGs também hoje colaboram com a questão da reciclagem, né? Com a questão de preservar toda essa questão do material, né? Usado. E isso tudo é parte também da educação, como você coloca aqui no tema para a palestra, né? Gente, dia 31, quarta-feira, no auditório da Livraria Martins Fontes, você tem um encontro marcado às 19h30 com o professor Ângelo, mestre em Ciências Biológicas,
e vai estar passando para você conhecimentos, né? Então nós vamos poder participar, são 2 horas de encontro, né, Ângelo? Então vai poder falar mais sobre toda essa questão ambiental. E tem mais uma pergunta, Ângelo, que eu acredito ser muito curiosa, né, para que o ouvinte possa acompanhar todo esse pensamento. O que você quer dizer quando propõe que o homem encontra a sua natureza, né, a natureza de si mesmo? Exato. O homem, com o seu desenvolvimento, a sua história, né, sua trajetória, o homem ele se apossou de um direito de tomar conta de tudo. E ele se tomou conta, literalmente, de tudo, como se a natureza fosse feita para servi-lo. Hoje em dia, ele está tomando consciência de que ele faz parte dessa natureza. Tá? Existe um mecanismo muito delicado, que eu pretendo até explorar isso no nosso encontro, no encontro de quarta-feira, mas existe uma situação muito complicada do homem. O homem agora está se dando conta de que ele faz parte disso tudo, né? Essa música que nós ouvimos do Beto Guedes, ele é um hino, para mim, do ambientalismo. Por quê? Não sei se o Beto Guedes queria isso, mas, enfim, ele fala de uma comunhão humana, de uma comunhão com o planeta ao mesmo tempo. É isso. Esse é o ponto. Então, você faz parte daquele mundo. Esse mundo é finito. Ele acaba, ele tem um espaço que a gente descobriu, principalmente quando o homem saiu da Terra e foi para o espaço. Ele olhou para a Terra e viu que a Terra é um ponto. É um ponto no universo. E é o único que a gente consegue enxergar que tem vida. Então, é muito limitado. Então, peraí, se a gente acabar com aquilo que a gente tem, para onde a gente vai? Então, a gente tem que ser humilde a ponto de perceber que nós somos parte de um ecossistema, assim como uma formiga. E que cada um faz um trabalho dentro desse lugar, desse planeta, né, da nossa casa, da nossa nave, né, como diz o Beto Guedes. É verdade. Estão maltratando por dinheiro. Né? É verdade. A questão, então, seria essa ação educativa, né? Essa ação nos faz perceber que é muito importante, é sério também, né, cuidarmos, porque daqui 100 anos nossos herdeiros vão poder estar numa natureza adequada. Né? Exato. Podemos até pensar, por exemplo, as mais terríveis previsões, porque a ciência, quando se fala em ecologia e ambientalismo, a ciência ela se mistura um pouco com uma coisa que parece uma religião, né? Porque ela faz previsões ruins, catastróficas, né? Então a gente vê os cientistas estão dizendo que a temperatura do planeta vai aumentar, não sei quantos graus em 100 anos. O outro fala, não, é em 50 anos. Não, se for em 50 anos, então eu mesmo vou me aquecer. Quer dizer, eu não posso nem me dar o direito de pensar no meu neto. Eu tenho que pensar em mim mesmo, na minha filha, quer dizer, em quem está vivo hoje. Mas então, esse futuro, não é esse o objetivo da ciência, né? Mas a gente tem que ter um pensamento de que simplesmente você abrir a porta, a sua janela hoje de manhã, hoje está um dia bonito aqui, não é? Ensolarado, etc. e tal. Agradável, exatamente, né? Um típico dia de inverno aqui na cidade de São Paulo. Mas se você olhar por aí, você vai ver o quê? Fumaça, sujeira, esse é que é o problema. A própria natureza, ela é transformadora. Por isso nós, como humanos, temos que acompanhar essa transformação da natureza e se adaptar a tudo, né? Li recentemente numa revista científica que a própria erosão forma montanhas. E eu achei muito interessante como é essa transformação da própria natureza, né? Se transformando. Então, tudo é muito bonito, mas tudo tem que ser muito bem cuidado, né, Ângelo? A gente precisa entender, a Terra não é uma coisa estática, ela é dinâmica. Então nós também temos esse dinamismo de entendê-la. Tudo tem um propósito, né? Tudo se encaixa perfeitamente, é um grande quebra-cabeça. A gente não pode faltar um pedaço desse quebra-cabeça.
Então, a minha proposta é fazer uma reflexão sobre os pontos mais importantes do ambientalismo, terminando na educação ambiental, né? E apresentar perspectivas novas para a gente poder seguir a nossa vida e construir hoje o nosso futuro. Então, você estudante, você que tem curiosidade, né? Todos estão convidados, gente. A gente frisa um pouco o estudante da gestão ambiental, mas é porque a gente quer também pessoas também decifrando, né, enigmas, também falando sobre esse contexto bacana que é o meio ambiente e desenvolvimento. O homem encontra a sua natureza. Então temos mais uma pergunta, Ângelo. O que é uma educação ambiental reflexiva, né? Então, para fechar o nosso aí discurso. O que eu quero dizer com uma educação reflexiva é no sentido de você tem que optar, você tem dois caminhos. Ou você mostra o problema como ele é, ou você tenta mudar. A educação ambiental está numa encruzilhada. Ela mostra o problema e tenta fazer uma comunhão do homem com a natureza, ou ela tenta mudar essa situação. Ou é a ação, ou é simplesmente retratar o fato. Esse que é a reflexiva. São duas esferas. São duas esferas, são dois caminhos a se tomar. Então, o que a proposta moderna da educação ambiental é uma educação ambiental reflexiva, em que você não só mostra o problema, mas você tenta mudar esse problema através de pequenas atitudes muito simples, que somadas vão promover uma grande movimentação humana em prol da vida. Muito bem. Então, gente, Quartas do Saber, Livraria Martins Fontes. Se você está interessado em participar dessa palestra com o professor Ângelo, agora sim você pode ligar para o telefone 2694-9466 e fazer a sua inscrição. São vagas limitadas, então você pode estar fazendo a sua inscrição até quarta-feira pela manhã. Estaremos lá para recebê-los com muito carinho, né, Ângelo? E o propósito é que depois dessa palestra, né, você possa estar trazendo outros encontros também, né? Uma continuação que é importante, não só essa primeira apresentação da sua palestra, mas a gente vai estar trazendo o Ângelo também para estar discutindo, debatendo, porque eu acho importante, né, a gente, além de aprender, construir essa questão do debate. Para você é muito interessante depois a gente formar no segundo encontro um debate mesmo sobre o que podemos trazer depois de toda a reflexão dessa palestra, né, do projeto cultural. Então, Ângelo, para finalizar o nosso tema de hoje, eu gostaria que você fizesse um convite aberto, né, para todas as pessoas que você conhece, para os amigos, né, para o Colégio Passionista, que é o nosso parceiro. Exato. Então, dia 31, na Livraria Martins Fontes, às 19h30, né? Eu quero convidá-los para fazer essa reflexão. Vou trabalhar com vocês com muito prazer. Agradeço ao convite, ao apoio, né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística e a Livraria Martins Fontes por ter aberto esse espaço também. Tá, ok? Muito obrigado. Conto com o comparecimento de todos. Muito obrigado, Ângelo, pela sua presença. E lembrando, gente, curso livre de formação em psicanálise. Se você tem uma formação nível superior, aproveite esse semestre, faça sua inscrição, porque você vai entrar numa viagem do seu psiquismo. Você vai aprender toda a teoria freudiana, clássica, você vai estudar a antropologia psicanalítica, ou seja, quando se fala o termo holístico, é o termo pleno, você vai além da teoria freudiana, você vai aprender o culturalismo, você vai aprender um pouco sobre a teoria lacaniana, a antropologia psicanalítica. Então, 2 anos e meio de muito estudo, porque não é fácil você trabalhar em consultório sem não ter todo esse conhecimento aplicado, né? E também a parte prática, que é o 5º módulo, que é muito importante, que é a legislação profissional. Então, se você é advogado, professor, educador, administrador, você está na relação humana. Então, se você está na relação humana,
tudo é a questão do aprender. Então, se você tem relações humanas, você precisa aprender sempre. E o curso de formação favorecerá você a uma amplitude. Muito obrigada, e eu quero agradecer ao professor Marcos por ter cedido o horário para a gente poder estar debatendo sobre esse tema maravilhoso. O homem e o seu desenvolvimento no meio ambiente, encontrando a sua própria natureza. Quero agradecer e boa semana a todos. Fale com SBPH. Agende sua consulta ou receba informações sobre nossas atividades pelo site www.sbph.com.br. Envie seu e-mail para sbph@sbph.com.br ou pelo telefone 2694-9466. Anote, 2694-9466. Você acabou de ouvir e participar pela Trianon AM 740 do programa Encontro com a Vida. Apresentação do filósofo e psicanalista professor Marcos Oliveira.